200 milhões de reais. 200 milhões de reais. 200 milhões de reais. Eu vejo estes 200 milhões de reais. Eu sinto estes 200 milhões de reais. Na tela da minha mente, eu enxergo claramente esses 200 milhões de reais. Eu recebo 200 milhões de reais. Eu recebo 200 milhões de reais. Eu recebo 200 milhões de reais. Eu tomo posse destes 200 milhões de reais em meus caminhos. Eu tenho 200 milhões de reais. Eu aceito 200 milhões de reais. Eu recebo 200 milhões de reais. Eu agradeço pelos meus 200 milhões de reais. Eu tenho 200 milhões de reais. Eu aceito 200 milhões de reais. Eu recebo 200 milhões de reais. Eu agradeço pelos meus 200 milhões de reais. Eu sou digno destes meus 200 milhões de reais. Eu sou um imã para os 200 milhões de reais em minha vida. Eu determino a entrada de 200 milhões de reais em minha conta bancária. Eu determino a entrada de 200 milhões de reais em minha conta bancária. Eu determino a entrada de 200 milhões de reais em minha conta bancária. Eu determino a entrada de 200 milhões de reais em minha conta bancária. Eu aceito esta quantia, esta riqueza e esta fortuna em minha vida. Eu aceito a entrada destes 200 milhões de reais. Eu permito a entrada destes 200 milhões de reais. Eu recebo a entrada destes 200 milhões de reais. Eu invoco a entrada destes 200 milhões de reais. 200 milhões de reais. 200 milhões de reais. 200 milhões de reais. Eu determino a entrada destes 200 milhões de reais.
O segredo para a manifestação é o sentimento. Tenha o seu próprio gerador de sentimento milionário em www.sentimentomilionario.com.